Você se sente inseguro, triste, tem mágoa, rancor, inveja? Este vídeo aqui vai te ajudar a solucionar ou a você buscar alternativas de como resolver esses sentimentos. Te convido a deixar o seu like, a ativar o sininho, se inscrever no canal, pois este conteúdo pode ser levado a muito mais pessoas. Esses sentimentos que nós temos, que muitas vezes nos levam a tomar decisões ou comportamentos que não são saudáveis e que não me fazem bem, e muito menos as pessoas que nos rodeiam, eles precisam ser gerenciados. E hoje aqui nós vamos te falar sobre uma técnica chamada PARDA. É uma forma de a gente começar a resolver essas questões. Cada uma dessas letras, ela tem um significado e ela tem uma força que vai te ajudar a você começar a trilhar esse caminho. O P é o perceber. Primeiro, você tem que perceber qual é o sentimento que você está tendo e o que ele está trazendo para você. Quais são os resultados que ele está trazendo para você? É um resultado que você está gostando? Não é um resultado que você está gostando? É um resultado que está fazendo você procrastinar ou você tomar decisões que vão de encontro àquilo que realmente que você quer? Então tudo isso está no P, de você perceber o que é que te faz bem e o que é que não te faz bem. Depois desse passo, você vai para o A, que é o aceitar. Esse é um processo que trabalha muito dentro de nós, o que a gente chama de crenças, porque ele vai se debater diretamente com aquilo que a gente acredita. Muitas vezes nós somos levados a acreditar sobre determinadas situações perante o convívio que nós temos, as relações que nós temos, que nos fazem tomar decisões que muitas vezes não é aquela decisão que vai me fazer bem. E dentro disso, eu tenho que aceitar aquilo que eu sinto. Aceitar que eu sinto mágoa, que eu sinto inveja, que eu sinto rancor. E não tem problema, nós somos humanos em relação a isso. É perfeitamente possível que a gente possa ter esse tipo de sentimento. E não é errado a gente falar, olha, eu tenho inveja, senti inveja, não tem problema nenhum. O ato de eu aceitar, ele exige muita coragem, dedicação e honestidade comigo mesmo. Então já passei pelo P, de o perceber, e o A, de o aceitar. O terceiro do método PARDA é o R, que é o de refletir. O que esse tipo de comportamento, de sentimento, o que ele está trazendo efetivamente para mim? Ele está trazendo um resultado que eu desejo? Ele está me levando para aquilo que eu quero? Ele está me paralisando? Ou ele está fazendo eu fugir daquilo que eu realmente desejo? Então eu tenho que refletir sobre o que causa isso, o que isso me causa e quais são as causas desses sentimentos. Qual que é a causa da minha mágoa? Qual que é a causa da minha inveja? Qual que é a causa de eu me sentir inseguro? Ou até mesmo, qual que é a causa de eu ter pensamentos que me levam a falar mal ou pensar mal das outras pessoas? Quais são as verdadeiras causas? E normalmente o que acontece é que a gente vai procurar essas causas no mundo lá externo e não é aí. Eu tenho que buscar as respostas no mundo interior. O que dentro de mim está faltando? O que dentro de mim eu preciso melhorar? O que isso está fazendo dentro de mim? Esse aí, eu estou no processo de reflexão, que é o R do PARDA. Refletindo quais são as causas que estão na minha gerência e não da externa, não que dependam de outras pessoas, depende de mim, eu vou para o D, que é o de decidir. O que eu vou decidir? O que eu vou fazer? Esse é um grande passo dentro do método PARDA, que muitas pessoas chegam até o processo de decisão. Vou tomar a decisão, vou fazer. Se enche de coragem, se enche o peito, estufa o peito. Dessa vez eu pego e faço. Dessa vez eu pego e falo. Dessa vez eu pego e não falo ou tomo determinado comportamento. Aí que está alguma das coisas que mais prende as pessoas para elas não passarem para a próxima letra, que é o agir. Aí vem medo, aí vem insegurança, vem incerteza, e aí entra num ciclo que a gente tem que começar a refletir, né? Eu perceber que eu tive medo, eu aceitar que eu tive medo, eu refletir que eu tive medo, e para eu voltar no processo do decidir novamente. Então essa minha decisão, ela tem que estar pautada exatamente por esses tópicos anteriores, do perceber, do aceitar que eu sou assim, que eu tenho esse tipo de pensamento e comportamento, de refletir o que isso causa em mim e nos outros e eu decidir. Ah tá, eu vou decidir de uma forma
geral, também não preciso. Eu posso criar aí uma linha de 0 a 100% e tomar uma decisão. Nesse momento eu vou tomar 10% dessa decisão. Daqui a um tempo eu tomo 20%, daqui a um tempo eu tomo 30%, até eu chegar num processo de eu tomar 100%. Mas é preciso eu decidir alguma coisa nesse momento, para eu partir para o A, que é o A de ação. E aí, nessa ação, a gente realmente vai precisar da coragem, a gente vai realmente precisar da nossa honestidade para que a gente possa colocar isso em prática. E aí que vem essa questão de você começar por passos. Vou fazer 10% agora, 20% depois. Se você não fizer isso, você vai cair num processo de procrastinação. E isso pode interromper todo o processo, porque vai fazer você ficar paralisado. Vai fazer você não tomar a real decisão e você ficar parado lá na reflexão e na decisão, na reflexão e na decisão. E isso é muito importante que você tenha em mente o como fazer, qual técnica que você pode utilizar para tomar atitude. Uma das principais que a gente usa para que a gente tome as nossas decisões são ganhos e perdas, que significa da seguinte forma: eu quero mudar um determinado comportamento que eu já percebi, já aceitei, já refleti e já decidi. Vejamos o seguinte, o aceitar esse comportamento e aí eu vou agora decidir. A técnica ganhos e perdas. Se eu fizer o que eu pretendi fazer, o que eu decidi fazer, o que eu ganho? Se eu não fizer, o que eu ganho? Se eu fizer, o que eu perco? Se eu não fizer, o que eu perco? Então eu vou pegar esses quadrantes. Se eu decidir fazer, o que eu ganho com isso e o que eu perco? Se eu decidir não fazer, o que eu ganho e o que eu perco? Eu escrevo essas estratégias. O que eu vou ganhar? O que eu vou perder se eu fizer? Se eu não fizer, o que eu vou ganhar e o que eu não vou perder? Escrito essas estratégias, eu vou olhar lá para a estratégia que fala o seguinte: se eu fizer, o que eu vou ganhar? E nela que eu vou focar. É exatamente nisso que eu vou focar. E aí eu tomo atitude. Eu adoto a estratégia e executo. Hoje nós falamos aqui de uma ferramenta para provocar mudanças dentro do seu comportamento. A técnica se chama PARDA, de perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. E a ferramenta que a gente usa para agir é a ferramenta ganhos e perdas. Agradeço você que ficou até aqui comigo nesse vídeo e peço para você comentar aqui embaixo a palavra PARDA, para eu saber que você assistiu até esse momento. PARDA. Agradeço novamente a sua participação, a sua assistência e espere que vai ter muito mais conteúdo aqui nesse canal. E aproveito para você também pedir o assunto. Deixe os assuntos aqui que nós vamos falar sobre muitas coisas que envolvem relacionamento, psicologia, qualidade de vida e muito mais. Te espero no próximo vídeo.